Ó, nós vamos começar agora então. Quem chegar depois entra. Ok? É, só cortar, exatamente. Pronto, é só cortar. Apertou aí, cortou para poder não ficar poluição sonora. Ok? Então corta o microfone agora. Vamos iniciar. Eu vou orar e a gente começa. Certo? Vamos lá então. Senhor Deus, nós mais uma vez te agradecemos por tua misericórdia, por esse dia, Senhor, por toda essa semana, por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, em todo o mundo, Senhor. Ajuda-nos a confiar na tua providência, no teu cuidado sobre todos nós, Senhor. Mais uma vez estamos reunidos para, por meio da internet, via online, Hangout, para estudarmos a tua palavra, as doutrinas da tua palavra. Por isso, ajuda-nos, porque nós reconhecemos, ó Deus, que sem o Senhor, sem o Espírito Santo em nossas vidas, nós não podemos fazer absolutamente nada. Não podemos compreender a riqueza e os tesouros do Evangelho. Por isso, abençoa nossas vidas, Senhor, para que venhamos ser edificados e fortalecidos na sã doutrina. É o que pedimos. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Vamos lá então, irmãos. Nós paramos então, demos o dia do Senhor 1, certo? E pergunta 1 e pergunta 2. Dos irmãos novatos, não é? Os novatos que nunca passaram pelo catequese. O irmão Francisco, o irmão Júnior, por exemplo. Vocês recordam de alguma coisa da aula passada? Gostaria de compartilhar alguma coisa, falar alguma coisa? Se sim, é só, aliás, vou usar o microfone mais uma vez agora para falar alguma coisa. Não, eu não tenho nada. Beleza. Irmão Francisco? Pastor, são as duas perguntas são maravilhosas e a resposta também, né? E o que eu achei interessante são as referências bíblicas, né, que nos fortalece muito, né, nos enriquece de conhecimento, né, dentro da palavra, aquilo que está no contexto da pergunta e da resposta. Então, é importantíssimo, no meu ponto de vista, a gente está olhando com cuidado as referências bíblicas, que é muito importante. Isso abre o nosso entendimento em relação à pergunta e em relação à resposta, né? O que exatamente o que eu percebi, o que fecha e conclui a pergunta e a resposta, são exatamente as referências bíblicas. Então, uma recomendação que eu deixo para todos, que a gente nunca deixe de ler todas. É muito importante, além do manuseio da palavra, né, que são várias referências bíblicas, também te dá um esclarecimento muito bom em relação àquilo que a gente está estudando. Uhum. Então é isso, minha educação. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, meu irmão. Ok. O objetivo, vocês podem perceber, irmãos, observando a questão do contexto, por que é que todo documento reformado tem esse padrão de pergunta-resposta, ou então o artigo da fé e um monte de referências bíblicas? Justamente porque os documentos foram feitos tanto para educar a igreja, mas também para dar uma resposta à igreja oficial, não é, da Idade Média, a Igreja Católica Apostólica Romana, para demonstrar para eles, que estavam perseguindo também os protestantes, que o que eles estavam ensinando não eram novas doutrinas, que eles não eram revolucionários, que eles não estavam criando doutrinas novas e rejeitando as doutrinas da igreja da palavra de Deus. Por isso eles usavam, então, tantas referências bíblicas para demonstrar, veja, o que nós estamos ensinando é o evangelho, é a palavra de Deus, não estamos inventando nada, não é? Eles fizeram questão de fazer isso. Não só usando referências bíblicas, mas no sentido geral, até recorrendo aos próprios pais da igreja, aos antigos nesse sentido, para que todos pudessem saber exatamente o que eles estavam defendendo. Um exemplo disso é o exemplo de Guido de Brès, né, que fez a Confissão Belga, o primeiro padrão das igrejas reformadas,
foi justamente demonstrar na Confissão Belga mesmo que eles não eram revolucionários, que os reformados não eram revolucionários, não eram antigoverno. Eles não queriam revolução, eles queriam sim obedecer. Porém, a fidelidade deles era primeiramente, não é, ao Senhor Deus por meio de sua palavra, certo? Então eles procuraram demonstrar as doutrinas que sempre foram defendidas na igreja e que até então, naquele momento, a própria igreja oficial já havia abandonado, esquecido, e os pais ensinaram e eles esqueceram. Então, os reformadores tentaram demonstrar que tudo que estava sendo ensinado não era novo, mas eram as doutrinas de sempre, né? As doutrinas que a palavra do Senhor ensina. Ok? Vamos então para o dia do Senhor 2. Então, essa primeira parte, pergunta 1 e 2, foi a parte introdutória do catecismo. Se você for observar, isso resume basicamente todo o catecismo, né? É um resumo bem pastoral de tudo aquilo que o catecismo ensina. Na primeira parte, no caso, nossos pecados e miséria. Dia do Senhor 2, pergunta 3. A pergunta é, como é que você sabe dos seus pecados e miséria? E a resposta, pela lei de Deus, não é? Só notando uma questão importante. Na pergunta 2, não é, do Dia do Senhor 1, nós temos o que você precisa saber para viver e morrer nesse consolo, nessa consolação de segurança de salvação em Cristo, de certeza absoluta da salvação em Cristo. Primeiro, como são grandes meus pecados e miséria, não é? Então, a pergunta já do Dia do Senhor 3, a pergunta 3, é justamente, do Dia do Senhor 2, aliás, pergunta 3, é justamente essa. Como é que você sabe dos seus pecados e miséria? Se saber dos nossos pecados e miséria é algo tão essencial, tão importante, não é? Que tem a ver com a nossa salvação, como é que nós sabemos dos nossos pecados e miséria? Então, isso é uma pergunta importante. Pode ver que o catecismo é montado de maneira lógica para que você vá caminhando de pouquinho em pouquinho nas doutrinas da palavra de Deus em toda a Escritura e todo o ensinamento de Cristo. Percebe? Por isso, como é que você sabe dos seus pecados? Tendo em vista que isso é tão importante, é necessário entender como é que nós sabemos. E a resposta direta é pela lei de Deus, não é? Nós temos o texto de Romanos 3 e 20 e Romanos 7, do 7 ao 25, que são textos que expõem justamente a fragilidade e o pecado do ser humano. Como nós somos falhos, como nós somos pecadores, não é? Como nos distanciamos de Deus. E como a própria lei de Deus é o que ele usa para justamente revelar isso a nós. É claro que aquele que não recebeu de Deus, não é, ou seja, a revelação do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo, pode ouvir a lei de Deus, pode ouvir o Evangelho, a palavra, e se sentir confrontado apenas moralmente por causa daquilo. Porque, afinal de contas, pensando nos mandamentos, quando você trata daquilo que é mais claramente moral, toda a lei é moral, nesse sentido, mas com aquilo que é mais evidente, devido à nossa cultura mesmo, que aplica esses princípios dos mandamentos, por exemplo, honrar pai e mãe, não matarás, não adulterarás, e assim por diante, né? Não dirás falso testemunho, não cobiçar, etc. Esses mandamentos, para a nossa cultura, são bem mais evidentes. Pode perceber que outros mandamentos, como os 4 primeiros, a nossa cultura, infelizmente, não se apossou deles, não se importa muito com eles, não é? Porque são os mandamentos que demonstram justamente o amor que a igreja tem a Deus, ok? Porque tem a ver com o culto a Deus diretamente. E esses mandamentos, então, que são mais comumente observados como a lei moral pela sociedade de hoje, eles de repente trazem algum confronto para as pessoas. Mas é o máximo que pode acontecer. Elas simplesmente serem confrontadas. Adulterar é errado, né? É errado isso aí. Isso é uma coisa de gente sem vergonha, né? A gente não pode aceitar uma coisa dessa, uma coisa imoral. Desonrar o pai e mãe é uma coisa impensável. Nós não podemos fazer isso. O máximo que as pessoas podem fazer dentro de uma cultura cristã é justamente admitir que certas coisas são erradas. Os princípios são da lei de Deus, porém, esse simples entendimento moral da lei de Deus, esse confronto moral, não é aquilo que o Espírito Santo faz na vida daquele que ele está convertendo. Então, quando nós falamos de conhecer os nossos pecados, a nossa miséria, não é só conhecer a nossa fragilidade como pecadores, como pessoas que falham, não é que são pecadores mesmo, não. Mas é conhecer tanto a realidade de quem nós somos pecadores, como também a miséria que nós estamos envolvidos. Qual é a miséria que nós estamos envolvidos? Estamos, por natureza, condenados. E ninguém consegue sair dessa situação, desse estado de condenação. Todo mundo nasce, basicamente é isso. Todo mundo nasce, essa é a miséria humana. Todo mundo nasce com um destino, o inferno. Entendeu a miséria onde nós somos envolvidos?
E a lei de Deus revela justamente isso, porque a exigência dela é perfeita. Então, se você não pode obedecer toda a lei de maneira perfeita, o seu caminho é o inferno. Não há como escapar disso. Não é? Você vai ser julgado por Deus pela lei dele. Quando alguém é convertido pelo Senhor, ou seja, quando alguém recebe o conhecimento dos seus pecados e miséria, como é a pergunta 3 aqui, não é? Essa pessoa, ela simplesmente vai ter uma dimensão muito maior, ela vai entender de maneira profunda, não é? Quem ela é diante de Deus. A preocupação maior vai ser essa. Ela não vai preocupar com uma outra coisa, não. É essa situação, não é? Eu sou um pecador, não consigo me livrar. Se Deus não fizer por mim, eu estou acabado. Percebe? Então é pela lei de Deus que nós conhecemos os nossos pecados. Miséria, não é? A pergunta 4, alguém tem alguma pergunta sobre essa pergunta 3? Ou algum comentário? Se tiver, fale agora, não é? Ou segura um pouquinho para depois falar. Não é cara de parar sempre não se preocupe. Vamos lá? Pergunta 4, então. O que a lei de Deus exige de nós? E esse é o ponto, né? O que a lei de Deus exige de nós? A resposta: aquilo que Cristo nos ensina resumidamente em Mateus 22, 37 a 40, que o próprio texto está aqui na resposta. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, vai comentar alguma coisa? Alguém acionou o microfone aí? Beleza. Então, veja. Pastor. Pode falar, meu irmão. Desculpa interromper o senhor, só para lembrar o senhor, porque talvez para gravar, né? Não, tá sendo gravado. Tá gravando, né? Tá. Dessa vez eu não esqueci, não. Não, beleza. Maravilha. Eu lembrei também. Mas obrigado. Né? A gente pode estar ouvindo à vontade, né? Isso, exatamente. Então, veja. Desculpa aí. Não, tranquilo. Então, observe. Então, o que a lei de Deus exige de nós, não é? Geralmente, as pessoas, quando pensam em mandamentos, sempre pensam nisso de uma maneira bastante suave, não é? Bem liberal, bem longe da realidade. É como se, para as pessoas hoje, Deus ele desse os mandamentos, mas ele não exigisse, nesse sentido, uma perfeição na sua obediência. Então, mais ou menos assim, Deus exigiu os mandamentos, mas ele sabe que nós somos fracos, logo, mesmo quando nós não conseguimos cumprir esses mandamentos de maneira correta, e às vezes a gente nem se esforça para isso, né? Ainda assim ele vai relevar isso. No final ele vai passar um pano, né? No final ele vai deixar para lá. Eu sei, meu filho, você é fraco demais para poder conseguir. Então, é claro que eu vou ter misericórdia de você, porque eu sei que você é fraco, ok? E isso é um pensamento bastante errado, não é? Algumas pessoas ainda fazendo a confusão acabam querendo usar a figura de Cristo, não é? E isso é uma dicotomia da Bíblia, usando a figura de Cristo como aquela figura que é mais amorosa do que o Deus do Antigo Testamento. Então, quando olha para o Antigo Testamento, que vê o rigor na exigência da lei e a prática, o contexto do Antigo Testamento e o testemunho de que quem não obedecia era punido, quando olham para Cristo, eles querem usar Cristo como um modelo ou como uma figura de alguém que é um Deus mais passivo, um Deus mais misericordioso. Essa é uma maneira errada. O que Cristo está respondendo aqui não é um outro mandamento. Ele não está inventando um outro mandamento. Ele não está dizendo, demonstrando um tipo de lei diferente e mais branda do que aquela que são os 10 mandamentos, que resumem toda a lei de Deus. Ele está dando um resumo desse resumão que são os 10 mandamentos. Então, quando ele cita em Mateus, respondendo aos escribas e fariseus, não é? Mateus 22, 37 ao 40, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Ele está falando justamente isso para eles, que conheciam. Como é que o que você tem que fazer nesse sentido? Não é? Qual é a exigência da lei de Deus? Que você ame a Deus acima de tudo. Como é que você ama a Deus acima de tudo? Ora, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, percebe? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão e guardar o dia do Senhor. Esses 4 mandamentos primeiros são os mandamentos que são direcionados especificamente a Deus. Tem a ver com o culto a Ele, tem a ver com a nossa vida devocional a Ele.
de obediência a ele. Então, quando ele fala para amar Deus sobre todas as coisas, resumindo isso, ele está justamente dizendo isso: obedeçam os 4 primeiros mandamentos. Esse é o ponto aqui. Então, ele não está sendo brando, ele está afirmando a mesma coisa que Moisés afirmou. Percebe? Então, isso não torna o Novo Testamento ou o cristianismo mais fácil do que o judaísmo. De forma nenhuma. Em alguns aspectos, o cristianismo nos leva a uma realidade muito mais profunda do que o judaísmo era no passado, certo? E, analisando assim, talvez de uma maneira até errada, não sei, mas até pior. Se alguém pensa que o negócio ficou mais fácil, se engana, não é? Em Mateus 6, quando Jesus vai ensinar sobre os mandamentos, lembra o que ele diz? Ouviste o que foi dito aos antigos, né? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo que se alguém olhar para uma mulher e em seu coração desejar, não é? Já adulterou com ela. Então é culpado, porque o coração deseja, o coração valida, quer, o coração é rebelde contra Deus, sabendo dos mandamentos, milita contra a lei de Deus e quer pecar, e quer a mulher e acabou. Ou seja, é condenado como um adúltero, mesmo sem ter ido para a cama com ela. Então, nesse sentido, ele não está abrandando a lei de forma nenhuma. Está deixando o negócio muito mais sério. Está falando, olha, tem que cumprir de verdade. Entendeu? Não é externamente, não. O negócio é sério. Quando ele diz, o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, amar o próximo como a ti mesmo é justamente o que diz respeito do 5º mandamento até o 10º. Não é? Então, o quê? Honra teu pai e tua mãe. Não é isso? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás. Então, esses mandamentos, do 5º até o 10º, são mandamentos direcionados especificamente. É claro que Deus é glorificado com isso e estamos obedecendo a Ele. Mas são mandamentos dados justamente para o nosso relacionamento na igreja, na comunidade, com as pessoas, com o nosso próximo. Então, só existe uma maneira de você amar o próximo, de verdade: obedecer esses mandamentos. Aplicando no sentido geral. Ou seja, Cristo está dizendo aquilo que sempre foi dito desde o começo: obedeça à lei de Deus. Não há outro caminho, ok? A palavra do Senhor nos ensina que essa exigência, ela não é uma coisa restrita ao povo de Deus, à igreja, mas é a verdade para a vida de cada ser humano. Observando Eclesiastes, capítulo 12, eu vou ler um texto aqui de Eclesiastes, ok? Eclesiastes 12, verso 13 e 14, o que Salomão escreveu. Observe: de tudo o que se tem ouvido, a suma a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, o fim principal do ser humano é a glória de Deus. De que forma? O obedecendo, o honrando como rei soberano. Então, a exigência que a lei nos dá não é só para a igreja, é para todo mundo. Cada ser humano neste mundo, não importa a religião a que pertença, não é, vai ser julgado pela mesma lei. Entendeu? No caso, para aquele que é salvo em Cristo, ele já foi julgado em Cristo. Cristo recebeu a punição da lei para cumpri-la, não é? E então nós, pela obra do Espírito Santo, pela fé em Jesus Cristo, nos tornamos beneficiários nesse sentido. Fomos beneficiados pela glória de Cristo, por sua misericórdia. Quem crê e demonstra isso na sua vida, não é? Como prova de sua fé. Mas veja, tirando isso, todo o ser humano será julgado por esses mesmos mandamentos. A exigência final é: você não me amou acima de tudo, como eu ordenei. E você não amou o seu próximo como você mesmo, como eu te ordenei. Se você não puder cumprir isso, você está completamente acabado, condenado. E isso vai condenar o mundo. Não é? Simplesmente isso aí. Então, no final, sem tocar na ideia da eleição ainda, né? Mas no final, quem será condenado são aquelas pessoas que nunca cumpriram a lei de Deus. Nunca fizeram o que Jesus está dizendo aqui. Percebe? Então, é isso que a lei exige. Ela exige algo perfeito. Por isso, justamente por isso, a pergunta 5, ela tem esse objetivo de cada vez mais levar o cristão à consciência. O cristão não pode ser alguém que está de passagem na igreja e é aquela pessoa fora, vamos dizer assim, que está por fora do que está acontecendo, não entende muito bem o que está acontecendo.
É o tipo de pessoa que está na comunidade, externamente falando, mas ainda não enxerga o reino de Deus, não entende o que está acontecendo. Não, o cristão tem que ter consciência, e o catecismo tem justamente esse objetivo de tentar cada vez mais levar o cristão à consciência. Então, a pergunta 5 é justamente essa. Você consegue guardar tudo isso perfeitamente? Uma vez reconhecendo que a lei de Deus é o que revela, é o que demonstra os nossos pecados e miséria, não é? Primeiro passo nesse processo de salvação, arrependimento e tudo, é reconhecer, não é? Aqui estou falando o primeiro passo aqui no nosso contexto, né, na humanidade, é reconhecer quem você é diante de Deus. A lei de Deus te revela isso e depois mostra o que ela exige, não é? Perfeição, obediência perfeita. E agora a pergunta que para o hipócrita vai ser fácil de responder para ele, né? Não, claro, rapaz, eu me esforço que é uma beleza, eu sou um caba bom para obedecer os mandamentos, rapaz. Do que você pode me acusar? O hipócrita vai fazer isso, vai imaginar que ele está cumprindo a lei de Deus. Mas a pergunta para aquele que de fato entendeu a exigência perfeita da lei de Deus, a resposta clara é claro que não. Como diz o catecismo, não. Por natureza, sou inclinado a odiar a Deus e ao meu próximo. Então, veja, o catecismo tem o objetivo de nos levar, logicamente, à teologia bíblica e à consciência cristã de que nós não conseguimos cumprir esses mandamentos. Nós não conseguimos cumprir de maneira perfeita os 4 primeiros mandamentos. Exemplo disso: não terás outros deuses diante de mim, não é? Muitas vezes, cristãos, pessoas do povo de Deus, nós acabamos substituindo Deus em nossa vida. E começamos a fazer de coisas, nós mesmos, nossos sonhos, ministério, objetivos, algo tão importante, tão elevado, que isso supera o nosso compromisso com Deus. Nós vivemos em função daquilo. Há pessoas que vivem em função da sua vocação, seja professor, pastor, juiz, não importa. Há pessoas que vivem em função da política, em função, não é, dos estudos, em função da diversão, não é, do entretenimento, em função de casamento, em função dos filhos. Há pessoas que conseguem simplesmente começar a adorar qualquer coisa, percebe? E botar muitas coisas acima de Deus na vida delas. E a prova disso é que elas não conseguem largar aquilo. Aquilo prejudica a vida delas, elas estão sendo lesadas de servir a Deus, elas estão sendo impedidas de servir a Deus por causa daquilo, mas vai mexer para você ver. A confusão está feita. Você arruma briga mesmo com uma pessoa assim. Né? Se você falar, meu filho, um exemplo, larga esse WhatsApp, pelo amor de Deus, né? Peraí, rapaz, você não ora, você não lê a Bíblia, você é um cristão nominal, você não tem nenhum compromisso com Deus de verdade. Você só fala no nome dele no domingo, e olhe lá, quando você vai. Mas você é o tempo todo aqui, ó. O negócio é o YouTube, vídeo engraçado para você dar risada, para compartilhar, fazer resenha, e é isso, 24 horas por dia, sem parar, entendeu? E você não consegue conversar mais com as pessoas. Há pessoas que são assim, completamente fissuradas, viciadas. Isso é idolatria, não é? Isso que ela tanto gosta, que dá prazer, né? O entretenimento dá prazer. Deus criou o entretenimento para dar prazer para o ser humano. Mas quando você não consegue medir essas coisas que são uma bênção de Deus para nós, se tornam uma maldição. E nós usamos para adorar e deixar ele de lado. Então, veja, nesse sentido, nós quebramos o primeiro mandamento. Veja, isso acontece em nossas vidas, não é? A diferença é que nós, como cristãos, embora sejamos fracos e às vezes venhamos pender para isso, Deus sempre está nos orientando pela palavra, nos trazendo ao arrependimento. Mas o ímpio não está nem aí para isso. Veja a diferença, não é? Ao mesmo tempo, quando você pensa, não terás o Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Nós somos tentados, por vezes, a criarmos formas de adoração. Todo tipo de manifestação religiosa que seja longe da palavra de Deus é uma quebra do segundo mandamento. Seja cristão ou não. Então não é só o cara pagão, declaradamente, né? Não é só o budista, ou aquele cara que não tem nada a ver com o cristianismo, que nós vamos condenar de cara. Veja, se é uma religião pagã, misericórdia, é o pagão ali, não é? Ao pagão. Não é somente ele, não é? Até mesmo nós, quando somos tentados a tentar reformular culto e tentar fazer as coisas do jeito que nós queremos, que agrada o nosso coração, e usarmos a desculpa de que é para Deus, estamos também quebrando o segundo mandamento. Isso mostra que muitas vezes nós não demonstramos que amamos a Deus de verdade. Porque ele fica em segundo plano. Ele diz, eu quero assim.
Eu ordeno que vocês façam assim. E vocês pensam, e o ser humano pensa, mas assim seria tão melhor, né? Do meu jeito seria tão mais divertido, seria tão mais legal, o culto seria tão mais dinâmico se nós fizéssemos do nosso jeito. Atrairia muito mais pessoas se fizéssemos do nosso jeito, enquanto Deus está ordenando, faça como eu te disse, como eu te ordenei nos meus mandamentos. Então nós somos tentados. Então, por vezes, nós quebramos o primeiro mandamento, quebramos o segundo mandamento. Não tomarás o nome do seu teu Deus em vão, o terceiro mandamento. Esse é um mandamento que o mundo quebra o tempo todo. As pessoas fazem piada com o nome de Cristo, com o nome de Deus, né? Às vezes, nós também cristãos somos tentados, somos fracos, e usamos o nome dele sem nenhum peso no nosso coração. Falamos o nome de Deus como se estivéssemos falando do vizinho, de um amigo, não é? De um comediante, de alguma coisa que nós assistimos, de algum ator. E não pesa o nosso coração de que nós não estamos falando de ninguém nesse mundo, não é? Estamos falando do Deus Todo-Poderoso, o Rei Soberano. Se eu estiver falando do presidente agora, ele não sabe, não é? Ele não é onisciente. Mas o nosso Deus é onisciente. Então nós estamos diante dele. Como cristãos, a nossa vida está diante dele. A nossa vida é um culto vivo a Deus. Se nós cremos em Cristo, nós estamos diante dele o tempo todo. Percebe? O tempo todo. Não há momento que nós estejamos diante dele. E veja, quando nós não lembramos de que estamos diante dele, usamos o nome dele em vão. E o que ele diz? Ele não vai ter por inocente quem tomar o nome dele em vão. Então, por vezes, nós caímos no terceiro mandamento. O quarto mandamento é o mandamento favorito para ser quebrado pelos cristãos modernos. Esse mandamento é o mandamento mais amado pela carne, pelo lado pecaminoso do cristão. Né? Ele ama esse mandamento. Ele ama quebrar esse mandamento. Por quê? Porque esse mandamento mexe com as minhas prioridades. Né? Deus fala bem assim para você. Você trabalha 6 dias de duro. Então trabalhe mesmo com força. Não é? Empreenda, corra atrás. Deus vai te abençoar com saúde, mas Ele quer que você trabalhe. Trabalhe, sustente sua família, promova o evangelho, não é nesse sentido, arrume recursos, trabalhe, certo? Faça sua recreação, se divirta, aproveite. Mas há um dia em que Ele separou para o nosso bem, certo? E que bem é esse? Nos libertar dessa necessidade de corrermos atrás de trabalho para descansarmos em sua providência e então, descansados em sua providência, podemos ali gozar, nos alegrar na presença dele para cultuá-lo, não é? Aproveitando um dia inteiro, não para desperdiçá-lo com coisas tolas e coisas que fazemos na semana, mas aproveitando esse dia, tanto para nos reunir com a comunidade e estar ali naquele momento mais intenso da vida da igreja, que é o momento da adoração pública, mas também para estar com a nossa família, para compartilhar o que nós aprendemos, o que nós ouvimos. Veja, Deus falou conosco nessa manhã. Então, o que poderia ser melhor do que falar sobre isso, do que refletir sobre isso? Eu tenho certeza que em um culto, você ouvir a pregação, ouvir todos os textos, não é suficiente para você assimilar bem, entender bem tudo que foi ministrado. Percebe? Então, refletir na palavra que você ouviu é uma bênção que Deus nos dá nesse dia. E muitos cristãos abandonam isso. E por quê? Porque elas não conseguem passar um dia sem o miserável aqui. Ó. Não conseguem passar um dia sem buscar diversão, entretenimento, coisas que alegrem a sua carne, a sua vida comum. Por que fazem isso? Porque para elas, no fim, a graça de Deus, a sua presença, a reflexão em quem Ele é e no que Ele fez por nós, não é suficiente para alegrar todo o meu dia. Então, veja, eu não estou dizendo com isso. O que eu estou dizendo é o seguinte. Todos nós, sem exceção, caímos nessas coisas. Como cristãos, nós não caímos o tempo todo nisso, é claro, não é? Porque, mais uma vez, o ímpio é assim. O ímpio o tempo todo quebra esses mandamentos. Nós quebramos, nós pecamos todos os dias, mas Deus sempre nos leva à consciência e nos constrange com o Evangelho, para que venhamos nos arrepender. Ele nos concede arrependimento sempre, não é? E nos leva a nos arrepender de fato, a orar sinceramente. Deus, eu sou um miserável. Eu sou um pecador miserável, né? O Senhor me ama de uma maneira tão maravilhosa, me deu tudo isso de bom para mim, e eu ainda sou tão ingrato. O cristão tem essa consciência, ele chora, ele se entristece, ele luta contra ele mesmo. Não é o caso do ímpio. Então, veja, nesse sentido, nós não conseguimos obedecer os 4 primeiros mandamentos, né?
Se Deus fosse nos condenar agora por causa disso, estaríamos todos perdidos. Ninguém escaparia. Em todos os mandamentos seríamos condenados. Nenhum escaparia. A mesma exigência é, quando pergunta, você consegue cumprir tudo isso? Então eu já percebi que os 4 primeiros já foi. Eu fui condenado aí. Não tem condição de obedecer os 4 primeiros mandamentos. Né? Mas será que eu não conseguiria obedecer os outros 6? Né? Será que eu não poderia me esforçar e conseguir, de fato, alcançar um patamar moral muito elevado de fato, cumprir todos os demais mandamentos? É justamente aí que Cristo pega o coração do ser humano. Os fariseus, bem como os fariseus modernos, diga de passagem, as pessoas, os cristãos modernos, eles acham que porque eles não fazem, literalmente falando, eles estão isentos disso, são cumpridores, não é? Tal como os fariseus. Ora, se eu não assassinei ninguém, então eu não sou um assassino. Se eu não fui com nenhuma mulher que não seja a minha para a cama, então eu não sou um adúltero, não é? Se eu não roubar literalmente ninguém, assaltar ninguém, então eu não sou um ladrão. Se eu não mentir na cara dura, não é? Eu não sou um mentiroso. Eu não estou levantando falso testemunho contra ninguém. E se eu não demonstrar a minha inveja claramente, ou seja, o meu incômodo porque alguém tem alguma coisa e eu não quebrei o 10º mandamento também. Só que Cristo vai e bate no nosso coração, demonstrando que Deus está julgando o nosso coração. Tem que haver uma sincronia entre aquilo que eu entendo no meu coração com aquilo que eu pratico. Percebe? É a fé internalizada e externalizada também. Aquilo que Deus internaliza em mim é externado como fruto. Então se houver uma desconexão nisso, eu faço eternamente, mas no meu coração eu não creio de verdade e não faço no meu coração, eu só estou usando aquilo que é externo para omitir, para esconder aquilo que é interno, que é o mal. Então, mais uma vez, nós não conseguimos obedecer. Por isso, o catecismo faz justamente essa pergunta. Percebe como que o catecismo ele é bem pastoral nisso? Ele quer que, de fato, as pessoas entendam. Não é só uma questão de lógica, de doutrina. Ah, isso por causa disso, por causa daquilo. Não. A questão é, nós precisamos compreender e reconhecer justamente isso. Nós não conseguimos. O objetivo do catecismo, claramente, é nos levar ao reconhecimento de que nós somos completamente nus. Não é? Que nós somos feios, que nós estamos podres, que nós fedemos mesmo, que não temos condições alguma, estamos na pior das misérias, por natureza, por nascença, certo? E baseado nisso, o catecismo de fato nos leva à compreensão, não é, de quem nós somos. Essa é a imagem que Deus quer que nós venhamos ver, que vejamos, não é? A imagem real de quem nós somos. E essa é uma imagem muitas vezes pesada, não só para o mundo odeia essa imagem, claro, mas o cristão mundano, o cristão falso, ele também odeia essa imagem. Ele não quer admitir isso. O cristão falso, ele não consegue olhar para uma coisa como essa, né, para o que a lei exige, e entender que ele se enquadra aí. Ele quer fugir dessa realidade. Ele não quer olhar nesse espelho que Deus dá para ele. Esse espelho da lei de Deus, esse espelho do Espírito Santo. Ele prefere se enganar com um conceito que ele criou de si mesmo. Enquanto Deus está querendo nos levar sempre ao reconhecimento de quem nós somos. Não é? Isso é uma sequência bíblica e lógica que Deus nos dá. Não é? É reconhecendo quem nós somos que nós vamos finalmente provar dessa graça, dessa misericórdia da salvação de Jesus Cristo. Uma pessoa só pode entender a glória de Cristo e de sua obra quando ela sabe realmente quem é. Isso acontece pela revelação dele, de Deus. Ok? Deu para entender direitinho, irmãos? Tranquilo? Agora, sim, eu gostaria que os irmãos pudessem tanto comentar alguma coisa, ou se quiser fazer alguma pergunta, certo? Eu não vou avançar além disso, não. Acho que foi bem explanado as perguntas e respostas. Essa é a oportunidade de vocês de comentar, de perguntar. Por favor. Está muito tumultuado. Se ficar assim, eu não vou ouvir direito, viu? Então, perguntar. Ok, professor, ler aqui um trecho logo antes de fazer a pergunta. Alguém quiser perguntar, pergunta aí logo. Ok. Pequenininho, né? Quem quiser perguntar para mim. Eu vou ler só um texto para mim tirar uma dúvida. Posso perguntar? Fique à vontade, irmão de Cláudio. A pergunta 4 aqui, né? Que a lei, então, existe opiniões. Eu ouvi muito falar, principalmente quando eu frequentava uma igreja católica,
Eles se resumem a esses dois. Mas veja, às vezes usar essa frase é você tentar deixar os mandamentos como algo bem simplista, bem, sabe? Porque você não está enxergando nessas afirmações de Cristo é, exigência de punição, muitas vezes, que tem punição. Só que quando Cristo responde isso para os escribas, ele está dizendo: olhe para o que a lei ensina. Entendeu? Ele está usando isso como uma janela para a lei. Então, o que ele está dizendo aqui, eu estou resumindo, na verdade, o que vocês já sabem. A lei ensina isso. Então, vão para a lei e obedeçam a lei. Entendeu? Ó, vai falar, irmão Cajé. Irmão Cajé já leu. Eu estava vendo aqui a quarta pergunta, né? E eu chamou a atenção para mim ler um texto aqui, né? Sim. Mas eu não é, eu acho que não era o que eu estava pensando, mas mesmo assim é bem interessante ler e a gente refletir um pouco. Porque aí mesmo na referência do Levítico 19:3, dizendo assim: não te vingarás, nem guardarás qualquer ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Né? Muito bem. Essa parte ele não diz apenas para amar, né? Mas ele ainda esclarece para a gente não se vingar, né, do próximo. Às vezes a gente quer consumir, né, a ira, algum momento, e ela esquece que essa ira é de Deus. Deus é quem tem que beber, né, essa ira mais tarde, né? Derramar a ira dele, né? Sobre quem merece, sobre quem não honra muito dele, né? Pois é. Para fazer, a gente não quer derramar a nossa ira, né? A gente quer fazer isso, né? E o mandamento, muitas vezes a gente só lê, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não vê essa parte, né? Que não se julgar, né? Tem tudo a ver com isso. Pois é. Pois é, meu irmão. É isso mesmo. E isso é uma coisa que realmente que você percebe muito evidente no mundo, né? As pessoas são bem vingativas, né? Existe isso demais, né? Vingança em cima de vingança e você deseja o mal no seu coração, o seu coração tem um desejo de vingança, né? Então, quando o Cristo fala sobre não matar, explicando o que a lei está dizendo, né? A lei está ensinando que eu não devo desejar mal ao meu próximo, né? O pensamento de vingança, o desejar que meu irmão se prejudique. Então, de repente, alguém fez um mal contra mim e eu me acho no direito de entender que aquela pessoa deve ser julgada, não é? Porque ela me feriu, não é? Então, se ela me fez mal, ela tem que ser julgada. Eu não posso admitir que eu seja ofendido, não é? Não estou nem pensando em Deus mais, é em mim. Então, eu não posso admitir que eu seja ofendido. Então, que Deus a julgue, que Deus condene e alimenta isso e acaba desejando mal para a pessoa, não é? E às vezes confunde isso com justiça. Na verdade, a ira do ser humano não produz a justiça de Deus, de forma nenhuma. Às vezes nós nos iramos por causa da justiça de Deus, mas a nossa justiça não produz a justiça de Deus. Entendeu? Isso é muito importante. Às vezes nós queremos que uma pessoa pague, não porque nós reconhecemos que ela fez mal a Deus, entre aspas, ela ofendeu a Deus, não é? Mas porque ela nos ofendeu. Então a preocupação primária é nossa, é com a nossa própria vida. O nome disso é egoísmo, não é? Eu não estou dando glória a Deus. Seria bem diferente do contexto, por exemplo, dos salmos imprecatórios, os salmos de juízo. Como às vezes nós cantamos o Salmo 139, nós percebemos que há uma parte muito dura na parte final do salmo, que é bem dura, que se uma pessoa está ouvindo e entende bem, não é? Que esses ímpios paguem, que eles recebam juízo, pode pensar que Davi estava assim. Mas como alguém inspirado pelo Espírito Santo, ele não estava falando de algo que estava referido somente ao seu coração. Não era uma questão que tem a ver com ele em si, mas a preocupação dele é que eles são inimigos do Senhor. Percebe?
Então, porque eles são inimigos do Senhor, que o Senhor os puna. É o que resume esse trecho aí, parafraseando, né? Ou seja, porque eles são inimigos de Deus, não é? Eles também são os inimigos. Mas porque eles são inimigos de Deus. Então, a questão primária não sou eu. Porque se for eu, a minha ira não vai produzir essa justiça. Porque no fim a minha preocupação é comigo mesmo, percebe? Então está baseado em egoísmo e isso é um mal terrível, é o sentimento de vingança, não é? Contra isso nós devemos fugir, né? Então o mandamento é justamente isso. Ok? Devo de aproveitar bem, entender direitinho. Quero recomendar aos irmãos. Então já vamos encerrar, viu? Não vou chegar até às 23h30 não, porque eu já tenho outro compromisso. Inclusive eu quero até convidá-los, se vocês não estiverem tão cansados, eu estou, mas vou ter que fazer assim mesmo, um hangout, ok? Com o pessoal da UFAL, lá de Maceió, onde eles vão estar expondo a perseguição que eles sofreram, não é, do pessoal da esquerda, dos comunistas lá dentro, beleza? Então, o link vai estar, já está no grupo da igreja. Então, vou encerrar por causa disso, né, para poder também dar atenção para eles, certo? Recomendação, mais uma vez, eu vou deixar os links dos materiais para serem lidos. O comentário do Dia do Senhor 2, certo? Leiam, porque ali tem alguma explicação um pouquinho mais detalhada e outras referências bíblicas também. Leiam aquele material, certo? Se tiverem dúvida, podem assistir aula de novo, vou deixar disponível a semana todinha também, ok? E na próxima semana, então, se o Senhor Deus nos permitir, vamos conversar um pouquinho mais. Aí eu vou não chegar atrasado para a gente compartilhar um pouquinho mais. Aí agora sim, eu quero ouvir de vocês, na próxima semana, certo? A reflexão que vocês fizeram nesse Dia do Senhor, nas perguntas e respostas, né? A reflexões nos textos que vocês vão ler, nas referências bíblicas. Certo? Combinado? Então vamos encerrar por aqui. Quem se habilita a orar dessa vez? Para encerrarmos. Da outra vez foi o irmão Francisco, né? Da última vez. Pode ser o irmão de Cláudio também, que está bem longe daqui. Ora aí, meu irmão. A desculpa do Júlio, não. Faço tudo. Meu amigo, liga o microfone aí que ninguém tá ouvindo na oração, não. O microfone. Se você quiser orar assim, você tem que fazer assim, as linguagens do mundo lá, né? Pode começar agora. Ô. Na tela do celular, Nicolas. Desbloqueia na tela do celular. Aê, rapaz. Aí sim. Pronto, agora sim. Tô nervosinho. Tá bom. Deus, agradecendo ao Senhor por mais uma aula maravilhosa que aconteceu. Que o Senhor continue abençoando o pastor inimigo para que ele possa ensinar, passar corretamente a tua palavra, para que nós possamos aprender direitinho os seus ensinamentos, o que o Senhor realmente quer dizer quando usou os profetas para falar das palavras. Agradeço, Senhor, mais por esse dia maravilhoso, que possamos sempre nos encontrar sextas-feiras e que sejam todas abençoadas como essa. E que o Senhor toque no coração dos irmãos para que possamos cada vez mais ter pessoas participando sempre, porque é muito importante entender sobre a tua palavra e entender quem realmente somos. E agradecemos, Senhor, por tudo, em nome do Filho Jesus Cristo e vivendo para sempre. Amém. Deus abençoe meus irmãos. Está encerrada então a nossa catequese. Eu já vou encerrar aqui, porque eu tenho 5 minutos para fazer um lanchinho antes de começar um outro hangout com a turma da faculdade, viu? O senhor falou aí que vai ter uma aula agora, como é que é? Vou fazer um hangout agora com o pessoal da UFAL, lá de Maceió. Sério? Eu vou compartilhar o link com vocês aqui, viu? O pessoal... É do grupo do JEC, o grupo do grupo JEC. Peraí, tem referência aqui, qual é que tem dois?
É do grupo conservador que tem lá, porque eles estão sendo perseguidos, entendeu? Lá dentro. Qual é o grupo? Porque eu tava participando de dois, eu queria saber se É o JEC, se eu não me engano, JEC. tem um lá que é o Núcleo de Encontros Reformados. Não, é outro grupo, é outro grupo. É o de Apologética. O nome é JEC. O nome é JEC. Entendeu? GEC UFAL. GEC UFAL, JEC. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Mas vou deixar o link aqui para vocês assistirem também. Tá bom, tá bom. Viu? Vou desligar aqui. Obrigado. viu? Alô, Deus abençoe, pessoal. Aqui, Paz, Deus abençoe. Oi. E aí? Oi. Valeu, Iber.